Hail the King, capítulo 396. Em nome de Alexander. Nos últimos 26 anos, o povo de Jaque sonhava em tirar essa bandeira da cidade das duas bandeiras e trazê-la de volta a Amsterdã para lavar aquela vergonha. No entanto, enquanto aquela figura demoníaca residisse na capital de Zenith, nenhuma das pessoas de Jaques ousou fazer tal coisa. Mas agora, parecia que esta oportunidade chegou. Para oficialmente trazer de volta aquela bandeira real, eles tiveram que começar a guerra. Fei sentou-se debaixo da bandeira real e esfregou o queixo. Ele olhou através das ameias que estavam manchadas de sangue e olhou para o deserto. O vento soprava e o céu ficava amarelo como resultado da areia no ar. O rei estava pensando em como ele poderia lidar com as próximas questões, e ele estava tão absorto no pensamento que se esqueceu desses nobres que estavam tremendo de medo. Todos eles, incluindo o prefeito Soroyol, não ousaram interromper esse jovem que fez eles se sentirem desesperados. Todos esperavam com as costas dobradas. Finalmente, as pernas de um nobre ficaram entorpecidas por tanto tempo, e ele quase caiu no chão. O barulho que ele fez levou o rei de volta à situação que ele tinha em mãos. O Fei olhou para os nobres, e seus olhos pousaram em Soroyol. Você é o prefeito da cidade das duas bandeiras, Soroyol? Ele perguntou. Sim. Senhor, sou eu, Soroyol respondeu rapidamente. Ele estava muito amargo. Oh! Fei respondeu casualmente e disse, eu não tenho cadeiras extras aqui, vocês precisaram ficar em pé por um tempo. Não se preocupe. Não é um problema. Sim, comandante da legião, não estamos qualificados o suficiente para sentar na sua frente. Sim. Nós devemos nos levantar. Está dentro da razão, haha. Antes que Soroyol pudesse responder, todos os nobres atrás dele responderam por ele. Com expressões bajuladoras em seus rostos, parecia que eles se ajoelhariam e lamberiam as botas de Fei se Fei quisesse. Fei franziu a testa. Ele não conseguia encontrar nenhum temperamento e qualidades nobres. Depois de ser controlada por um bando de idiotas como eles, o quanto essa cidade mais importante da região noroeste de Zenith apodreceu. Fei ficou assustado só de pensar nisso. Esses nobres confirmaram que a cidade das duas bandeiras estava em uma situação terrível mais uma vez. No entanto, Fei tinha que se defender contra o cerco de um império de nível 1 sobre esta terrível fundação. Ridiculamente fudido. Fei balançou a cabeça e pensou consigo mesmo em auto-ridicularização. Depois de olhar de novo para os nobres, olhou de volta para Soroyol e perguntou, sangue. E algumas feridas. Então você ajudou com a defesa. Soroyol não sabia como responder. Neste momento, ele já perdeu a coragem de mentir. Além disso, ele percebeu que manchar seu corpo com sangue e ordenar que seus guardas cortassem as cabeças dos cadáveres para obter méritos militares era estúpido. Felizmente, parecia que o rei de Chambord não estava tentando obter uma resposta clara. Com um sorriso estranho no rosto, Fei perguntou novamente, 2, 10, 16. Eu só vejo 29 nobres. Se eu não estiver errado, deveria haver 36 famílias nobres na cidade, certo? Eu pedi a todos os nobres para ajudarem na defesa hoje. Quem pode me dizer onde estão os outros nobres? Eles morreram heroicamente no último cerco. Todos os nobres sentiram como se seus corações fossem martelados por essa questão. S. Senhor, as outras 7 famílias nobres, eles não ouviram o seu pedido e não ajudaram na defesa. Soroyol disse a Fei a verdade. Ele não se atreveu a dizer nada mais, somente a verdade. Ele estava com um humor estranho. Ele estava planejando usar Fei para se livrar daquelas 7 famílias nobres que rivalizavam contra ele, mas ele se sentia triste dizendo a Fei a verdade como se o que aconteceria àquelas 7 famílias nobres também acontecesse com ele. É assim mesmo.
Interessante. Como nobres do Império, eles não estão dispostos a lutar pelo Império. Vocês me dizem, eles ainda merecem viver. Primeiro, Fei estava murmurando para si mesmo, mas ele então virou a cabeça e perguntou a Pierce, Drogba, Canot e Webb. Antes que eles pudessem responder, Fei ordenou, vocês quatro peguem 500 cavaleiros de elite e convidem os líderes das 7 famílias nobres aqui. Eu quero ouvir suas explicações. Se alguém ousar resistir, eles serão executados imediatamente. Como quiser. Os 4 guerreiros responderam e rapidamente desapareceram da muralha da defesa com espíritos assassinos. Como a situação era ruim, precisava ser tratada por métodos efetivos e diretos. Como a situação era péssima, Fei não tinha paciência para brincar com esses nobres que eram com insetos. Ele tinha que acabar com todos os fatores instáveis dentro da cidade das duas bandeiras. Essa era a única maneira que todos dentro da cidade se concentrarem 100% em se defender dos inimigos. Jovem soldado corajoso, vem aqui. Fei acenou para o jovem soldado que veio com Drogba e Pierce. Neste momento, um sorriso caloroso real apareceu no rosto do rei. Eu sou Glenn. É um prazer te conhecer. O jovem soldado disse seu nome, e ele estava tão emocionado que sua voz estremeceu. Ele se ajoelhou na frente de Fei e disse, que os deuses te abençoem, Sua Majestade. Não fique nervoso, guerreiro. Você deveria me chamar de senhor, apenas os cambodianos se dirigem a mim como Sua Majestade. Fei mudou para o modo paladino, e a luz gentil e sagrada brilhou. Uma pitada de energia dourada foi injetada no corpo cansado e ferido de Glenn, e todas as feridas nele estavam se recuperando a uma velocidade visível. Em Diablo World, o paladino era a representação de generosidade, gentileza e justiça. Mesmo no jogo atual, os paladinos seriam favorecidos pelos NPCs e receberiam melhores tratamentos. Depois que Fê mudou para o modo paladino, uma aura calorosa e acolhedora apareceu nele. Era íntimo e sagrado, e fazia todas as pessoas ao seu redor querer adorá-lo e permanecer leal a ele. Os ferimentos no corpo de Glenn logo se recuperaram. Essas lesões comuns causadas por lâminas comuns não eram nada aos olhos de um paladino. Depois que Fei usou oração por uma dúzia de segundos, até a ferida profunda no ombro de Glenn que fez com que seus ossos do ombro se tornasse visível desapareceu. Parecia que ele não estava ferido desde o começo. Ah! Isso! Obrigado, senhor! O jovem guerreiro ficou aturdido. Ele esticou o ombro e não sentiu nenhuma dor. Ele sentiu que a dor e a fadiga deixaram seu corpo para sempre. Ele estava cheio de vitalidade como se renascesse novamente. Fei sorriu ao se levantar da cadeira de pedra. O anel de batalha de ouro sob seus pés começou a se expandir, e logo envolveu todos os soldados ao seu redor. Todos esses soldados sentiram uma energia quente fluindo em seus corpos, e toda a dor e fadiga que sentiram desapareceram. Os soldados que vieram com Glenn também estavam envolvidos nesse anel de batalha de ouro, e seus olhos se arregalaram quando ficaram chocados com as mudanças em seus corpos. Depois de ver isso, o coração de Soroyol e dos nobres afundaram. No entanto, o poder de um indivíduo era limitado. Atualmente, Fei não conseguia envolver toda a cidade com sua aura e ajudar todos os soldados. Vocês podem vir também, Fei chamou os poucos soldados que vieram com Glenn. Quando ele olhou para as tendas dentro do acampamento de Jax, que estava muito longe, ele perguntou, eu ouvi de Pierce e Drogba que algo trágico aconteceu no lado norte da parede da defesa. O que aconteceu exatamente? Seu irmão mais velho é um verdadeiro guerreiro. Fei deu um tapinha no ombro de Glenn e disse depois que Glenn lhe contou sobre o que aconteceu. Sua honra não será manchada por ninguém. Eu prometo a você que ele será tratado de forma justa. Depois disso,
Fei se virou e disse para aqueles soldados que não estavam mais tão nervosos: Eu, Alexander, prometo a você como primeiro comandante da zona de batalha de Jax que ninguém pode tirar seus direitos e méritos. Você será recompensado por sua bravura e sacrifício. A partir de agora, quem proteger esta cidade contra os inimigos será recompensado. Mesmo que forrem mendigos, escravos e prostitutas. Fei foi muito sincero. O que Fei disse comoveu muitos soldados, eles sentiram a motivação e o moral voltar para eles. Como soldados de classe baixa, eles não estavam pedindo muito, eles só queriam que seu trabalho duro e seu valor fossem reconhecidos. Hoje, esse jovem rei fez isso. Sek. Fei acenou com a mão. Sim, Sua Majestade. Sek se aproximou. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 397. Passe minha ordem e matem. Registre tudo o que eu disse e poste cópias pela cidade. Além disso, lembre-se de anotar que as famílias dos soldados falecidos serão compensadas com 5 moedas de ouro, e quaisquer soldados que se machucarem em batalha serão compensados com 50 moedas de prata. A morte dos inimigos será recompensada com 10 moedas de prata, e os méritos militares que cada pessoa ganhou serão registrados no livro de méritos militares. Depois de cada batalha, ela será avaliada pelo Departamento de Logística, e as pessoas qualificadas para receber promoções e recompensas monetárias os receberão imediatamente. Fei limpou uma meia da parede da defesa, como ele disse determinadamente. Como você desejar, Sua Majestade. Sek registrou tudo o que Fei havia dito. Fei olhou para longe. Depois de alguns momentos de silêncio, ele acrescentou: depois que o departamento de logística terminar a avaliação, leve o livro para mim antes de distribuir as recompensas. Qualquer um que se atrever a mexer no livro de contabilidade. Fei de repente parou e deu um soco atrás dele sem ao menos olhar para trás. Bam! Um guarda foi transformado em uma nuvem de névoas de sangue antes que ele pudesse reagir. Todo o sangue se derramou nos rostos de seus colegas e nobres. Aquela sensação de umidade e o cheiro penetrante do sangue imediatamente aterrorizaram muitos deles. Alguns nobres tímidos gritaram quando caíram no chão. Embora a maioria desses nobres pudesse controlar um pouco seu corpo, todos se ajoelharam no chão, inclusive o prefeito Soroyol. O último pouco de orgulho e coragem que Soroyol tinha como um nobre nível 2 de Zenith desapareceu assim que o sangue subiu em seu rosto. Bam! O cadáver parcial daquele guarda caiu no chão. Esse guarda foi aquele que quis decapitar o cadáver do irmão mais velho de Glenn por méritos militares. Se alguém se atrever a insultar os cadáveres dos bravos soldados, eles serão executados. Fei disse com um tom determinado enquanto permanecia parado na parede da defesa. Como se nada tivesse acontecido, ele ignorou os nobres que se ajoelharam de medo e continuou: organize tudo o que eu disse e os transforme na lei militar temporária. Espalhe pela cidade e certifique-se de enfatizar que a punição para quem se atreve a mexer no livro de mérito militar será o que aconteceu com esse guarda. Como quiser, Sek cuidadosamente registrou tudo o que Fei havia dito. Fei assentiu e sorriu para os soldados ao seu redor. Ele disse com um tom calmo: tudo bem, cá perdemos tempo suficiente. Vocês podem voltar e descansar, você precisa se preparar para o próximo cerco. Claro, venha a mim se vocês encontrarem algum problema. Além disso, conte aos seus companheiros o que eu disse, deixe-os vigiar e ver se eu voltarei atrás com as minhas palavras. Sim, senhor. Esses soldados jovens e corajosos contiveram sua excitação e saudaram a Fei. Depois, eles saíram e voltaram para o lado norte da muralha de defesa. Eles se lembrariam dessa reunião pelo resto de suas vidas. Talvez alguns deles morressem nesta guerra, e talvez alguns deles não pudessem chegar tão perto e conversar com esse poderoso rei no futuro,
mas o que aconteceu nesta reunião de 10 minutos seria a memória mais preciosa que eles jamais esqueceriam, foi gravado em suas almas. Depois que os soldados se afastaram, Fei se virou e olhou para os nobres ajoelhados no chão, o sorriso caloroso já havia se transformado em frieza. Reunindo todos os soldados na cidade, recusando-se a proteger os 2.361 cidadãos de Zenith em torno da cidade das duas bandeiras e deixando-os morrer, dando o controle da área aos inimigos de Jax, tirando suas próprias forças da batalha, se preparando para abandonar a cidade, roubando os méritos militares dos soldados de base. Ótimo! É isso que vocês nobres da cidade das duas bandeiras querem que o imperador Yasin Sua Majestade e o quartel-general militar saibam. Os nobres e seus guardas que estavam ajoelhados no chão suavam baldes, e nem ousavam respirar pesadamente. De acordo com a lei militar de Zenith, o que você fez não é diferente de traição. Você deveria ser executado 10.000 vezes. Fei gritou para eles. Assim que os nobres e seus guardas ouviram a palavra traição, seus corpos estremeceram violentamente como se um raio os atingisse. Eles rapidamente se arrastaram para frente e imploraram por misericórdia. Senhor, por favor, nos poupe. Somos culpados, mas por favor mostre misericórdia. Nós só fizemos isso uma vez. Senhor, Senhor. Soroyol tomou todas as decisões, nós não ousamos resistir contra ele. Investigue por favor. Rei Alexander. Estamos dispostos a lutar e dispostos a proteger a cidade das duas bandeiras. Por favor, nos dê a oportunidade. Todos os nobres estavam aterrorizados. Se eles forem acusados de traição, eles estavam mortos com certeza, até parentes da família real de Zenith seriam executados se fossem considerados culpados de traição. Fei não respondeu imediatamente. Ele parou na frente de uma muralha e olhou para o céu, parecia que ele estava pensando em alguma coisa. Ele bateu levemente a meia que era feita de pedras, e isso fez uma série de ruídos de batida. Esses ruídos às vezes eram rápidos e às vezes lentos, às vezes soavam como uma brisa e às vezes soavam como uma tempestade. Embora os soldados da região tenham achado os ruídos interessantes, os nobres ficaram traumatizados. Eles estavam com medo de que este jovem tomaria a decisão agora e executaria todos eles. Neste momento, uma série de passos soou. Senhor, nós trouxemos de volta os líderes das 7 famílias nobres, Drogba relatou em voz alta. Por trás dos 4 comandantes, havia 7 pessoas. Essas pessoas estavam com roupas extravagantes, mas estavam amarradas com cordas. Alexander. Seu açougueiro sangrento. Seu açougueiro desavergonhado. Eu sou um nobre do Império. Você não pode me prender. Entre os 7 nobres que foram presos, um homem de meia idade que tinha um nariz aquilino e um rosto sombrio gritou assim que viu Fei: vou levar este assunto para a família real. Eu vou te reportar. Você está cometendo um crime. Eu já mandei a ordem, então por que você não estava na defesa ajudando com a defesa? Fei parou um cavaleiro do zodíaco de dar um tapa nesse homem, e ele perguntou calmamente a esse nobre. Que nojo! Você não tem o direito de convocar nobres para lutar por você, e eu também tenho o privilégio de não participar de batalhas. Este nobre de nariz aquilino gritou com raiva. Sou o primeiro comandante da zona de batalha de Jax e fui nomeado pelo próprio imperador Yasin Sua Majestade. Por que você acha que eu não tenho o direito? Como nobres, você é respeitado pelos civis e desfrutou dos privilégios concedidos pela família real. Mas em momentos críticos, quando o Império precisa de você, você dá desculpas para não servir. Você não acabou de quebrar a lei militar. Quando você é confrontado com o seu crime, você ainda não vê seus erros. Decepcionante, execute-o. Assim que Fei ordenou, o cavaleiro do zodíaco ao lado deste nobre do nariz aquilino cortou o nobre com sua lâmina. Aquele nobre ficou chocado. Ele nunca imaginou que o rei de Shambod ousasse matar um nobre nível 3.
Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, aquela lâmina já aterrissou. Depois de um barulho de estalo, sangue escorreu e uma cabeça caiu no chão. Aquele nobre arrogante, idiota foi executado ali mesmo. Sério. Ele foi morto. Ele é um nobre nível 3 de Zenith. Na cidade das duas bandeiras o status desse nobre era menor que Fei Soroyol. Ouviu-se que este nobre aquilino chamado Miller tinha conexões significativas em São Petersburgo, e foi por isso que ele foi tão arrogante. Ele nem se importava com as ordens de Soroyol no passado. Esse nobre que não era restrito pela lei foi morto como um porco. A cabeça de Miller rolou no chão, e a expressão em seu rosto dizia a todos que ele ainda não podia acreditar no que aconteceu no momento em que ele morreu. O sangue quente deixou um rastro no chão, e o vapor saiu dele no frio inverno. Bam! O cadáver sem cabeça caiu no chão, e aquele manto dourado de prestígio ficou manchado de sangue e poeira, e já não era chique. Ah! Alguns nobres ficaram chocados, e eles desmaiaram depois que gritaram de terror. O rosto de Fei nem mudou de expressão. Depois que ele voltou para a cadeira de pedra, sentou-se e acenou com a mão. Shevchenko deu um passo para a frente com um pergaminho nas mãos e leu: Família Miller, nobres de nível 3, cometeu os seguintes crimes. Primeiro, eles conspiraram com os bandidos do deserto há 3 anos, mataram mais de 100 pessoas no grupo mercante e roubaram 30.000 moedas de ouro. Em segundo lugar, eles sequestraram 103 mulheres pobres há 3 anos e as venderam no Império de Jacques para obter lucro. Terceiro, como Shevchenko anunciou os crimes cometidos pela família Miller um a um, todos os nobres que ainda estavam conscientes ficaram chocados. A maioria dos nobres de seu círculo sabia sobre esses crimes, e a maioria dos nobres também cometeu crimes como esses. A maioria desses crimes não foram resolvidos, pois ninguém em público sabia que a família Miller estava por trás desses crimes. Os nobres pensaram que o rei de Chambord estava enquadrando a família Miller no início, mas todos sentiram que esses crimes foram investigados, e o rei de Chambord recebeu todos os fatos. Como ele soube? Como ele conseguiu tanta informação em apenas um dia? O que mais ele sabe? Assustador. Soroyol e outros nobres que estavam ajoelhados no chão pareciam estar em um freezer. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor toda a sua experiência com esta obra? Diz pra gente lá no novo site da Central Novels. Hail the King, capítulo 398. Uma série de execuções. De acordo com as leis de Zenith, exceto pela execução do chefe da família Miller, a família será destituída de seu status de nobreza hereditária. Todos os homens com menos de 16 anos serão transformados em civis comuns, e todos os homens com mais de 16 anos serão colocados em esquadrões suicidas nas Forças Armadas e ajudarão na defesa da cidade. Todas as mulheres serão transformadas em civis também. Além disso, todas as propriedades da família Miller serão confiscadas e transformadas em fundos para os militares. Shevchenko anunciou a punição. Ninguém se opôs a esse veredicto, talvez todos eles estivessem aterrorizados com o poder e a dominação do rei. No entanto, todos os nobres aqui tiveram que admitir que essa punição foi muito branda em comparação com a sentença recebida por algumas outras famílias nobres da história de Zenith. Apenas Miller foi morto e os homens com menos de 16 anos e todas as mulheres foram transformadas em civis. Em outros casos, quando uma família nobre era acusada de traição, todos os homens foram executados e todas as mulheres foram transformadas em prostitutas militares. Desde que todos concordam que o veredicto é justo, continue para o próximo. Fei acenou levemente a mão e disse. Ele estava calmo. Em seus olhos, matar um nobre culpado e repugnante não era diferente de matar um porco. A família Ada cometeu o seguinte crime. Primeiro,
Shevchenko abriu o segundo pergaminho, e continha todos os crimes que a família Adam cometeu nos últimos 10 anos. Cada incidente foi registrado em detalhes. Enquanto Shevchenko continuava a anunciá-los, todos os nobres sentiram uma frieza incomum, e o líder da família Adam desabou no chão. Execute! Fei disse depois que Shevchenko terminou de ler. Show! A cabeça do líder da família Adam caiu no chão como uma melancia. O lado oeste da muralha de defesa estava destinado a ser manchado pelo sangue dos nobres. Próximo, a voz do rei ainda estava muito calma. A família Makis cometeu os seguintes crimes. Primeiro, Shevchenko abriu o terceiro pergaminho e leu todos os crimes cometidos por essa família. Esta foi a terceira família nobre que foi contra a ordem de Fei anteriormente. Execute! Depois que Shevchenko terminou, Fei ordenou novamente sem hesitar. Cada um dos crimes cometidos por esses nobres resultaria na pena de morte, e alguns dos crimes eram tão cruéis e repugnantes que uma pessoa sensata não conseguia sequer compreendê-los. Esses crimes não foram inventados por Fei, todas essas informações foram coletadas e processadas por Zolaz usando o escritório de cartas, e Fei estava confiante de que todos esses crimes estavam ligados aos perpetradores certos. Como resultado, Fei não se sentiu mal quando ordenou suas execuções. Bam! Outro cadáver caiu no chão. A família Lodge cometeu os seguintes crimes. Primeiro, a voz calma e justa de Shevchenko soou novamente, e todos os nobres tremeram de medo, como se tivessem ouvido o chamado do ceifador cruel. Não. Não. Sua Majestade. Rei Alexander, por favor, me perdoe. Eu estou disposto a entregar todas as minhas propriedades, e estou disposto a lutar pela cidade das duas bandeiras. Por favor. O líder da família Lodge estava cagando nas calças. Ele fez couto repetidamente e sangue saiu de sua testa. Execute! Fei ordenou calmamente, ele nem olhou para aquele nobre. Show! Outra cabeça rolou no chão, e outro cadáver sem cabeça caiu no chão enquanto o sangue fluía do pescoço. Alexander, você é tão jovem, mas você é tão cruel. Você é um assassino. Você é um açougueiro sangrento. A família real de Zenith não vai te perdoar por isso. Seu final será semelhante ao nosso. Depois de ver isso, os líderes das outras três famílias nobres sabiam que não seriam poupados. Todos gritaram com raiva, e parecia que eles queriam atacar Fei e rasgá-lo em pedaços. Fei não respondeu, ele apenas ficou sentado em sua cadeira com calma. A luz do sol dourada no inverno brilhou no corpo do rei, e ele parecia uma estátua linda, mas aterrorizante. A família Kurt cometeu os seguintes crimes. Primeiro, 11 anos atrás. Shevchenko abriu o quinto pergaminho e leu lentamente. Execute! A ordem era a mesma. De costas para os nobres, Fei olhou para o sol que estava se pondo. Sua voz não continha nenhuma emoção, como se nada significativo estivesse acontecendo. Show! A lâmina nas mãos dos cavaleiros do Zodíaco não tinham misericórdia. A família de Nus cometeu os seguintes crimes. Primeiro, execute! Show! A família Lesi cometeu os seguintes crimes. Primeiro, execute! Show! 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 Em menos de 20 minutos, os líderes das 7 famílias nobres que desobedeceram à ordem de Fei foram todos executados. Embora eles fossem poderosos e influentes antes, não eram diferentes de animais mortos em uma floresta. Os 7 cadáveres encontravam-se na parede de defesa e o sangue deles manchava o solo abaixo deles. O sangue corria entre os ladrilhos de pedra e o cheiro de sangue estava por toda a parte. Pendure suas cabeças no topo do portão oeste. Qualquer um que ouse desobedecer ordens militares receberá o mesmo tratamento.
Fei deu outra ordem, e os soldados ao redor dele pegaram as 7 cabeças e as colocaram em uma pequena gaiola de metal enferrujada. Esta gaiola estava pendurada no topo do portão oeste da cidade, e o sangue pingava no chão de vez em quando. Este foi um aviso para todos os soldados e nobres sobre as consequências de desobedecer ordens. Pierce Drogba. Liderem 500 soldados e confisquem as propriedades dessas 7 famílias nobres. Elas devem ser usadas como fundo para os militares. Além disso, certifique-se de que o juiz militar acabe de contar todos os méritos militares de cada soldado e compile a lista dos bravos soldados que morreram na guerra até agora. Eles serão recompensados de acordo com a estrutura que acabei de mencionar. Como você desejar, Sua Majestade. Pierce e Drogba responderam e deixaram a parede de defesa. Mova seus cadáveres e os devolva para suas famílias, disse Fei ao olhar para os 7 cadáveres no chão e franzir a testa. Ele acenou com a mão e os soldados se aproximaram e afastaram os corpos. Depois de tudo o que foi feito, Fei se levantou da cadeira e foi até Soroyol e os nobres que estavam tremendo de medo. Essa série de execuções impiedosas já aterrorizou esses nobres. Foi muito surpreendente ver pessoas que eram conhecidas serem executadas, e era chocante demais ver as cabeças dessas pessoas que estavam sendo penduradas no portão da cidade como sinais de alerta. 5 nobres desmaiaram devido ao trauma, e outros nobres, incluindo o prefeito Soroyol, suavam muito e não ousavam se mover. Parecia que seus joelhos já estavam rachados por ter ficado ajoelhados por muito tempo. Todos sabiam que o rei de Chambord estava tentando estabelecer seu domínio. Ao usar as cabeças desses nobres arrogantes e culpados, ele foi capaz de construir uma imagem dominante absoluta no menor tempo possível. Com as cabeças baixas, os nobres só podiam ouvir os passos de Fei. Quando as botas de Fei manchadas de sangue apareceram em sua visão, suas cabeças ficaram em branco, como se a foice do ceifador cruel fosse colocada em seus pescoços. Estavam tão nervosos que se esqueceram de respirar. Este era um momento crítico. Suas vidas estavam sob o controle do rei Alexander. Vocês, pessoal! A voz como a de um demônio soou, e os corações dos nobres começaram a acelerar. Enquanto eles lambiam os lábios secos, aquela voz continuou a falar: seus crimes estão todos gravados nesses pergaminhos. Se eu seguir a lei de Zenith, nenhum de vocês poderá escapar da execução. Puf! Um dos nobres ficou tão assustado com o que Fei disse que perdeu o controle de sua parte inferior do corpo. Ele defecou em si mesmo, e cheiro era nojento. No entanto, desde que vocês obedeceram meu pedido desta vez e ajudaram na defesa, eu darei a vocês uma oportunidade. Se vocês pudessem ganhar méritos militares suficientes em batalhas, eu os perdoarei da pena de morte. Se alguns de vocês ganharem muitos méritos militares, poderão anular todos os crimes que cometeram. Vou tratá-lo como se nada tivesse acontecido, disse Fei. Ah, mesmo. Graças a Deus. Obrigado, rei Alexander. Mesmo. Nós não precisamos morrer. Depois de ouvir isso, os nobres ficaram animados. Como se tivessem escapado do abraço do ceifador cruel, eles rapidamente elogiaram Fei por sua generosidade e justiça. Alguns nobres ficaram tão excitados que choraram, e até Soroyol gritou: obrigado, rei Alexander, pela sua generosidade. Nesse momento, um estranho sorriso apareceu no rosto de Fei. Ele lembrou de uma frase famosa que um comentarista novo gostava de usar e disse em voz alta: você pode ser perdoado da pena de morte, mas você não pode escapar de punições. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 399. Paz temporária.
Passe minha ordem. Prenda o prefeito Soroyol por enquanto. Ele deve pagar 10.000 moedas de ouro, e esse valor deve ser pago integralmente em 3 dias. Outros nobres serão cobrados 50.000 moedas de ouro cada, e o valor deve ser pago integralmente em 3 dias também. Além disso, cada família precisa entregar mais de 100 soldados para ajudar na defesa da cidade. Fei disse isso. Ele olhou para os nobres que estavam felizes por estarem vivos e continuou: a partir de hoje, vocês vão defender o lado oeste da parede de defesa. Eu estarei aqui também observando tudo. O tom de Fei foi muito decisivo e não permitiu qualquer espaço para negociação. Senhor, estamos dispostos a pagar e entregar soldados para a defesa, estamos dispostos a ouvir todos os seus chamados e ordens. Um dos nobres que tinha um rosto gordo já mostrava seu lado bom quando um sorriso bajulador apareceu em seu rosto. Os nobres estavam felizes por suas vidas terem sido poupadas, embora alguns deles sentissem a dor de perder tanto dinheiro, eles não podiam fazer nada a respeito. No final, todos olharam com desdém o primeiro nobre gordo, enquanto todos copiavam sua atitude e expressavam sua disposição de pagar e defender. Ok, vocês podem sair agora. Volte e prepare-se, leve as pessoas para a muralha de defesa amanhã de manhã. Fei acenou com a mão e alguns soldados se aproximaram e levaram Soroyol embora. Os outros nobres se curvaram respeitosamente para Fei e rapidamente fugiram da muralha de defesa, alguns deles estavam com tanto medo que suas pernas estavam moles. De agora em diante, esse portão oeste será meu centro de comando. Enquanto Jacques não recuar suas forças, eu não vou sair desse lado do muro de defesa. Fei decidiu colocar seu centro de comando neste lado da parede da defesa. Qualquer lugar era o mesmo em seus olhos, e ele seria capaz de descobrir os movimentos dos inimigos colocando seu centro de comando aqui. Essa ação fez com que os soldados e os comandantes o admirassem ainda mais. Mais e mais pessoas começaram a acreditar que ainda havia esperança nessa guerra, onde Zenith estava em grave desvantagem, enquanto esse jovem rei estivesse aqui para proteger a cidade das duas bandeiras, eles poderiam ver um futuro. O sol vermelho estava finalmente prestes a desaparecer no horizonte. O céu escureceu, e as nuvens brancas no céu foram pintadas na cor vermelha da luz do sol, elas pareciam sangrentas de longe. A temperatura estava caindo rapidamente. Como era o deserto e a areia não aguentava o calor, a diferença de temperatura entre o dia e a noite era enorme. Ouviu-se que até mesmo os tigres de areia, que eram conhecidos como os subacos do deserto, podiam ser congelados até a morte nas noites frias de inverno. Como resultado, era quase impossível viajar e lutar neste clima. Nunca houve um caso de inimigos cercando uma cidade em uma noite de inverno no deserto, então Fei e seus colegas comandantes não precisavam se preocupar muito com a segurança da cidade durante a noite. Os soldados na cidade das duas bandeiras que lutaram durante todo o dia puderam finalmente descansar um pouco. As 7 famílias nobres foram confiscadas, e o valor das propriedades valia mais de 1.000.000 moedas de ouro. Havia mais de 600.000 moedas de ouro em suas mansões e mais tesouros raros. Tudo isto foi alocado no fundo militar. Os soldados na cidade das duas bandeiras testemunharam e participaram de todo o processo de expropriação, e Frank Ribre acordou após ser tratado por Fei pela segunda vez, e os médicos da cidade também apareceram e ajudaram. Havia muitas testemunhas e provas que indicavam que a Chambord não se apropriava indevidamente dos tesouros. As ações da Legião Dentes de Lobo ganharam o respeito dos soldados nativos na cidade das duas bandeiras. Depois que a Brigada dos Arautos entrou na cidade, a atitude dos soldados nativos mudou de cética para cautelosa e respeitosa. Era preciso admitir que o carisma de Fei representava 80% do trabalho, mas as amizades que foram construídas entre os soldados nativos e os soldados da Legião Dentes de Lobo, durante as batalhas de hoje também ajudaram muito. De estranhos a amigos,
Os dois grupos diferentes de soldados estavam se conhecendo rapidamente. Fei ficou feliz em ver isso. Isso ajudaria a aumentar a concentração e a capacidade de combate das forças militares. Antes que a noite chegasse, as notícias sobre o rei de Chambord executando os líderes das 7 famílias nobres já circulavam pela cidade. Além de estarem chocados, as pessoas na cidade das Duas Bandeiras perceberam a personalidade direta e agressiva do novo primeiro comandante. As novas políticas de Fei em torno do sistema de recompensas e punições foram transformadas em cartazes e postadas em toda a cidade. Elas entraram em vigor imediatamente. Ninguém na cidade se atrevia a desobedecer às ordens a menos que quisessem ter suas cabeças penduradas no portão oeste. Isso motivou muito os soldados e os civis. Dentro da enorme torre de vigia no portão oeste, Fei organizou sua primeira reunião militar como primeiro comandante da zona de batalha. Frank Ribre, que era o chefe dos soldados nativos da cidade das Duas Bandeiras, participou da reunião ao lado dos comandantes da Brigada dos Arautos da Legião Dentes de Lobo. Nesta reunião, os poderes e direitos de cada nível dos comandantes foram claramente estabelecidos, e os canais de comunicação foram estabelecidos. Como o chefe dos 30.000 soldados nativos, Ribre ganhou muito respeito e era apreciado por Fei. Ele recebeu muito poder. Shevchenko, Sek e Ribre eram os três a relatar direto a Fei. Ribre, vou encarregar você de construir a milícia. Você está muito mais familiarizado com a cidade em comparação com os outros, Fei riu e disse. Você terá muito trabalho nos próximos dias. É uma honra servi-lo. Eu não me importo com o trabalho duro, respondeu Ribre. Ele era uma pessoa direta, e ele era bastante másculo. Como ele já admirava muito Fei, ele seguiu todas as ordens de Fei sem hesitação. Ótimo! Dos 36.000 soldados que temos, eles serão divididos em 3 grupos, e vocês 3 irão liderar um. Cada grupo será responsável por patrulhar e proteger a parede de defesa em um determinado momento, e vocês devem rotacionar as responsabilidades. O número de soldados que patrulham a área pode ser reduzido pela metade durante a noite. Todos os recursos serão fornecidos pelo Departamento de Logística da Legião Dentes de Lobo, e isso é tudo por agora. O resto da Legião Dentes de Lobo estará aqui em 2 dias, e nós discutiremos mais questões então. Fei encerrou a reunião. Esta reunião não foi tão longa, e todos os comandantes saíram e voltaram para seus locais de defesa. Ribre, que foi reconhecido e valorizado por Fei, estava muito animado. Sem se preocupar com os ferimentos que ainda não haviam se recuperado completamente, ele começou a se preparar para a construção da milícia. Desde o aparecimento dos invasores, houve um toque de recolher à noite na cidade das Duas Bandeiras. No entanto, não parecia menos intenso e menos ocupado quando estava escuro lá fora. Fei manteve Pierce, Drogba, Weck e Canot como seus guardas temporários. Embora os soldados estivessem patrulhando em frente à torre de vigia, estava bem vazio dentro da torre de vigia. Fei estava sentado em uma cadeira de pedra que tinha uma camada de couro, e ele estava pensando em como o resto da Legião Dentes de Lobo poderia passar pelos inimigos de Jax que haviam cercado a cidade. O número de inimigos aumentava a cada dia, pois havia muitos reforços chegando. Este era um grande problema. Com exceção dos soldados, havia também o Departamento de Logística Central que detinha muitos recursos, incluindo alimentos e suprimentos. A velocidade de movimento deles era bem lenta. Ao contrário dos cavaleiros da Brigada dos Arautos, que conseguiram atravessar as linhas de defesa dos inimigos com um só avanço, o resto da Legião Dentes de Lobo, que tinha 30.000 soldados, sofreria cerca de 7.000 baixas se quisessem atravessar os inimigos à força, e a perda de comida e suprimentos não podia nem mesmo ser contada. Além disso, era uma dor de cabeça só de pensar em como esses soldados poderiam entrar na cidade. Demoraria um pouco para 30.000 soldados entrarem na cidade,
e os inimigos poderiam usar essa oportunidade quando o portão estivesse aberto e fosse carregado. Isso seria catastrófico. Faye se sentiu exausto só de pensar nisso. Se não fosse pela morte de Krasik e se Chambord não estivesse a apenas 400 quilômetros de distância da Cidade das Duas Bandeiras e pudesse estar em perigo depois que a Cidade das Duas Bandeiras fosse conquistada, Faye iria querer se safar e deixar este lugar. Desde que ele tinha o Diablo Wood, ele poderia ficar em Chambord e apenas mostrar sua força depois que ele se tornasse invencível. Essa era uma vida mais emocionante. Faye olhou pela porta e olhou para o acampamento de Jax, que era bastante brilhante no escuro, e uma lâmpada apareceu em sua cabeça. Ele lembrou que tanto Tanasha quanto Paris lhe deram algumas caixas mágicas. Abra as caixas em ordem depois de encontrar dificuldades, foi o que essas duas mulheres inteligentes e famosas lhe disseram quando lhe presentearam as caixas. 3.000 metros de distância da Cidade das Duas Bandeiras. Dentro do acampamento de Jax. A longa e fria noite chegou, e até mesmo os soldados de Jax, que já se acostumaram com esse tempo, tiveram que voltar para as tendas com fogueiras dentro delas. Somente aquecendo-se com o calor do fogo eles poderiam sobreviver à frieza. Como eles tinham a vantagem na guerra e estava congelando durante a noite, a defesa e a patrulha do acampamento não eram muito apertadas. Havia bloqueios instalados a 300 metros do acampamento, e eles estavam lá para impedir os cavaleiros do Zenith de entrar diretamente em seu acampamento. Claro, as chances de isso acontecer eram muito baixas nesse clima. Havia torres de vigia de madeira ao redor do acampamento, e os soldados seriam trocados a cada 30 minutos para reduzir o dano que o frio faria a eles. A lua brilhava lindamente no céu e o luar prateado brilhava no chão, fazendo tudo parecer mais belo e mais poético. Nesse momento, um traço de sombra subitamente avançou na direção desse acampamento, vindo do portão oeste da Cidade das Duas Bandeiras. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 400. Esgueirando-se no acampamento dos inimigos. Quanto mais perto estava do acampamento, mais rápida era essa sombra. No final, foi tão rápido que essa sombra era quase invisível ao olho humano. Essa sombra foi tão rápida que não deixou rastros nem som no caminho. Como um fantasma, contornou todos os bloqueios e todas as torres de vigia e entrou no acampamento das tropas de Jax. Essa sombra era Faye, que mudou para o modo assassino. Depois que ele mudou para o modo assassino, ele era leve como uma pena e entrou em Jax como um relâmpago. Usando as habilidades do assassino, ele entrou com facilidade. A maioria dos territórios do Império de Jax eram desertos, e muitas pessoas de Jax viviam em estilo de vida nômade. Portanto, os soldados de Jax eram ótimos em montar tendas apropriadas em diferentes locais. Neste caso, eles estavam usando tendas triangulares. Essas tendas eram estáveis, fáceis de mover e nenhuma areia podia se acumular em cima delas. O topo das tendas era esférico e cada uma das tendas tinha cerca de 6 metros. Olhando de longe, pareciam numerosas pequenas colinas de areia, e seria difícil para os inimigos descobri-las. Sob o modo assassino, Faye usou a habilidade Manto das Sombras. O personagem assassino de Faye estava no nível 68, e usar essa habilidade permitiria que ele não fosse visto por inimigos a menos de 50 metros dele. Além disso, se ele quisesse, ele poderia cegar todos os inimigos a 20 metros dele e colocá-los em um estado de caos. Já que o personagem assassino oferecia habilidades secretas e habilidades de identificação de armadilhas, nenhum dos mestres guerreiros do lado de Jax podia localizá-lo, e as armadilhas mágicas que seriam acionadas por pessoas de fora eram inúteis na frente de Faye. Faye casualmente vagou dentro do acampamento de Jax. Com o manto das sombras ativado, Faye não será exposto a menos que ele tome a iniciativa e ataque alguém. Agora, ninguém podia sentir sua existência. Parecia que o acampamento de Jax era o jardim de Faye.
Durante 30 minutos, Fei tinha passado por dezenas de milhares de tendas, e ele entendeu melhor a força de Jax. Desde que cresceram neste terrível ambiente natural, os soldados de Jax tinham mais resistência, eram mais ferozes e tinham melhores habilidades de combate em comparação com os soldados de Zenith. Depois que Fei fez uma triagem, ele já havia descoberto cerca de 700 guerreiros de nível de estrela baixo. Essa proporção de guerreiros de nível de estrela para soldados comuns era aterrorizante. Se aquele arrogante príncipe Firenton decidisse cercar a cidade das duas bandeiras sem se importar com as baixas, Fei não estava confiante em defender com sucesso contra os invasores. Depois de mais 30 minutos, Fei finalmente encontrou a tenda onde o chefe dos inimigos residia. Esta tenda era apenas um pouco maior que as tendas para soldados comuns, poderia conter uma dúzia de pessoas na capacidade máxima. Além disso, não havia nenhum símbolo nas tendas, a única coisa que separava essa tenda dos outros eram os 30 guardas do lado de fora. Parecia que este príncipe Firenton não era alguém que gostava de luxo pela aparência de sua tenda. Fei abrandou, engoliu uma garrafa de poção mana e usou o manto das sombras ao máximo. Como resultado, uma nuvem de energia translúcida apareceu em torno de Fei e cobriu uma área de 40 metros de raio em torno dele, e Fei foi capaz de passar pelos guardas com facilidade. Olhando de fora, parecia que esses guardas, que eram todos guerreiros de 3 estrelas, estavam atuando e fingindo não ver Fei. Vozes soaram dentro desta tenda. Sua Alteza! Enviei uma equipe de cavaleiros do Tigre da Areia para o Oasis, Bergurg Oasis mais próximo para um envio de comida. Não se preocupe. O segundo lote de comida chegará em 3 dias. Fei ouviu alguém falando dentro da tenda iluminada. Ele encontrou um lugar no canto da tenda e espiou por uma fenda. O que surpreendeu Fei foi que, embora o exterior da tenda parecesse comum, o interior da tenda era luxuoso. Vários padrões deslizantes foram desenhados sobre as peles vermelhas escuras de algumas feras demoníacas desconhecidas, e uma lanterna mágica laranja perto da clarabóia emitia luzes quentes. Com lâmpadas mágicas correspondentes nas paredes da tenda, elas iluminavam a tenda e mostravam seu design limpo. Embora não houvesse uma fogueira dentro da tenda, estava muito quente dentro dela. Fei viu muitos caminhos mágicos nas paredes da tenda e sentiu a onda de energia mágica. Era óbvio que havia delicadas matrizes mágicas dentro da tenda que a mantinham quente. Havia cerca de 8 pessoas dentro da tenda. A maioria deles usava armaduras marrons com os capacetes nas mãos. Todos eles tinham íris marrons escuras e barbas grandes, eles pareciam típicos guerreiros de Jax. No centro da tenda, um jovem bonito estava sentado em uma cadeira elegante. Ele era o príncipe Firenton, o guerreiro de 8 estrelas de elemento fogo e o chefe da tropa de Jax. A pessoa que acabou de falar era um dos generais que tinha um nariz arrogante. Ótimo! O único elo fraco na nossa expedição é o nosso suprimento de alimentos. Se ficarmos sem comida, poderíamos apenas recuar por agora e desistir de conquistar a cidade das duas bandeiras temporariamente. O príncipe Firenton assentiu satisfeito ao responder. Depois de alguns pensamentos, ele acrescentou: General Dane, certifique-se de que este assunto seja resolvido. Fei se escondeu lá em silêncio e cuidadosamente ouviu tudo isso. Como um guerreiro de 8 estrelas, o príncipe Firenton ainda não conseguia sentir Fei, embora Fei estivesse a menos de 10 metros dele. Isso mostra como as habilidades furtivas do personagem assassino de Diablo Wold eram surpreendentes. Se Fei quisesse, ele poderia assassinar este príncipe esta noite e deixar este acampamento silencioso e seguro. Não se preocupe com isso, Alteza, esse general chamado Dane respondeu com confiança. Vou me certificar de que seja resolvido. Alteza, nós temos muito mais soldados do que a cidade das duas bandeiras. Se sacrificarmos um pouco mais soldados, conquistaremos a cidade com certeza. Por que não estamos dando tudo para conquistá-lo? Perguntou um general baixo e musculoso ao príncipe Firenton. Isso resultaria em muitas baixas. Como um mestre guerreiro como o rei de Chambord está aqui, não poderemos conquistar a cidade a menos que sacrifiquemos de 40.000 a 50.000 soldados.
Embora o nosso império Jax seja enorme, não temos muita terra habitável. Além disso, nos faltam homens no império, e cada soldado de Jax é como um tesouro para o império. Não vale a pena trocar tantos soldados por esta pequena cidade das duas bandeiras. O príncipe Firenton rejeitou a proposta deste general sem hesitação. Ele balançou a cabeça e continuou: além disso, estamos apenas no estágio preliminar da guerra, e só queremos testá-los. O Império ainda não está pronto para uma guerra total, precisamos esperar por uma oportunidade melhor. Por que nós simplesmente não passamos pela cidade das duas bandeiras e invadimos a região noroeste de Zenith? Poderíamos reunir muitos recursos, existe uma cidade antiga perto daqui. Outro general recomendou. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Príncipe Firenton. Após uma breve pausa, este príncipe balançou a cabeça e disse: não precisamos discutir essas questões, nós não poderíamos tomar a decisão. O imperador Fuji Sua Majestade e o quartel-general militar já decidiram conquistar a cidade das duas bandeiras primeiro, e deve haver uma razão para isso. Antes de conquistarmos esta cidade, não devemos invadir os territórios internos do Zenith. Todos os generais caíram em um momento de silêncio. As ordens do quartel-general militar de Jax confundiram esses generais. Não se tinha certeza do que aqueles oficiais do quartel-general militar de Jax temiam, mas eles não queriam entrar e invadir a Zenith diretamente. Sua estratégia cuidadosa e hesitante frustrou os generais da linha de frente que estavam acostumados a dirigir e enfrentar batalhas. Nesse momento, um guarda entrou na tenda e entregou a Príncipe Firenton uma carta secreta. Depois que este príncipe se levantou e leu a carta, seu rosto mudou de cor. Ele passou a carta para os generais na frente dele e disse: droga! Este rei Alexander é um personagem assim. Ele é direto e cruel. Essas bolas! Ouvi dizer que ele criou a lei das 12 tabuletas que, segundo se dizem, era a lei do santo, e pensei que isso fosse um exagero. Agora parece que esse homem tem suas especialidades. Em apenas um dia, ele foi capaz de agarrar a cidade das duas bandeiras que estava dividida e transformá-la em uma chapa de ferro. Assim como eu suspeitava, este homem será o maior obstáculo que enfrentaremos no caminho para o leste. Os outros generais também leram a carta e começaram a conversar entre si. Fei ouviu as conversas deles e ficou surpreso também. Nessa carta, registrava tudo o que aconteceu depois que o segundo cerco do dia terminou. Continha os detalhes sobre a execução dos líderes das 7 famílias nobres, a rendição das 29 famílias nobres e a construção da milícia. Nenhuma informação importante foi omitida, e não houve um único erro nela. Como? Esta carta deve ser do interior da cidade das duas bandeiras. Então, há um traidor na cidade das duas bandeiras. E a posição dele ou dela não é baixa, caso contrário, ele ou ela não seria capaz de gravar tudo o que aconteceu na cidade das duas bandeiras com esses detalhes. Essa carta até incluiu todas as palavras que eu disse na torre de vigia do portão oeste. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.